Antes de nós voltarmos aos slides do nosso seminário, eu quero ler aqui com vocês alguns trechos desse livro, A Mulher Montada na Besta, de Dave Hunt. Aqui tem uma parte, tem um capítulo chamado A Mãe Profana, se referindo à igreja, né, como mãe. E aqui tem um subtítulo que diz: um sistema feito para prostituição. Diz assim: durante séculos, o sacerdócio foi quase totalmente hereditário. Muitos padres eram os filhos de outros padres e bispos. Mais de um papa era filho ilegítimo de um papa anterior, supostamente celibatário. Por exemplo, o Papa Silvério, 536 a 537, era filho do Papa Hormisdas, 514 a 523. E João XI, 931 a 935, era filho de Sérgio III, 904 a 911, e de sua amante favorita, Morósia, a qual já nos referimos antes. O autor que já havia se referido no livro antes, né? Entre os outros bastardos que dirigiram a igreja estavam os papas Bonifácio I, 418 a 422, Gelásio, 492 a 496, Agapito, 535 a 536, e Teodoro, 642 a 649. E havia outros. Adriano IV, 1154 a 1159, era filho de um padre. Não é de admirar que o Papa Pio II, 1458 a 1464, tenha dito que Roma era a única cidade dirigida por bastardos. O próprio Pio II admitia ser o pai de pelo menos 2 crianças ilegítimas, com mulheres diferentes, uma das quais era casada. A regra do celibato literalmente criou prostitutas, tornando Roma a mãe das meretrizes, como o apóstolo João previu, Apocalipse 17, verso 5. Em seus sermões inflamados, Savonarola de Florença, que logo seria martirizado, chamava Roma de uma prostituta pronta a vender os seus serviços por uma moeda, e acusou os padres de trazerem morte espiritual sobre todos. A piedade deles consiste em passar as noites com prostitutas. Ele gritava: 1.000, 10.000, 14.000 prostitutas são poucas em Roma, pois lá tantos homens como mulheres se entregam à prostituição. E todas essas partes do livro, elas têm as referências, tá, meus amados, de onde o autor está tirando essas afirmações aqui. Continua no texto aqui na página 169, dizendo: o Papa Alexandre VI ameaçou colocar a cidade de Florença sob interdição, caso Savonarola não fosse silenciado. Os cidadãos florentinos obedeceram, com medo de que, como resultado da interdição, todos os comerciantes florentinos de Roma fossem atirados na prisão. O Papa queria que Savonarola fosse levado a Roma para julgamento como herege, mas os senhores de Florença queriam executá-lo pessoalmente. Depois de assinar confissões que lhe foram arrancadas através das torturas mais cruéis, Savonarola, juntamente com outros 2 frades amigos seus, foram enforcados e queimados. Mesmo assim, aquele homem que pregou contra a imoralidade dos líderes da igreja e foi assassinado por católicos romanos, agora é homenageado pelo Vaticano como um gigante de nossa fé, martirizado no dia 23 de maio de 1498. Que estranha revisão da história. Visitando a Alemanha no século VIII, São Bonifácio descobriu que nenhum dos clérigos honrava os votos de celibato. Ele escreveu ao Papa Zacarias, 741 a 752. Jovens que passavam sua juventude praticando estupros e adultério estavam aumentando as fileiras do clero. Eles passavam as noites na cama com 4 ou 5 mulheres e de manhã se levantavam para celebrar a missa. Como eu havia dito em algum vídeo anterior. O bispo Ratúrio lamentava que, se fossem excomungados os padres que não mantiveram a castidade,
não ficaria um só para administrar os sacramentos, exceto os meninos. Se ele excluísse os bastardos, como exigia a lei canônica, nem mesmo os meninos seriam deixados. Olha que situação terrível, amados. Até mesmo os idealistas tornavam-se crápulas, sem princípios, porque o sacerdócio era uma das maneiras mais seguras e rápidas de se conseguir riqueza e poder, e oferecia oportunidades únicas para os prazeres mais depravados. O Papa João Paulo II, em sua encíclica Veritatis Splendor, Esplendor da Verdade, condena veementemente a promiscuidade. Devia-se respeitar tal declaração se ele admitisse que os seus predecessores no papado foram os piores ofensores, que os clérigos que não podem casar tornaram-se mais dissolutos em matéria de relacionamentos do que os leigos, e que a promiscuidade ainda continua espalhada entre o clero católico romano. Caso contrário, o esplendor da verdade soa falso. Olha, meus amados, que coisas terríveis. E nós vemos que realmente, atualmente, hoje, a depravação ela continua, como nós vimos aí nas citações do livro No Armário do Vaticano, né? Que vem denunciando aí a rede de homossexualismo aí no Vaticano, a máfia homossexual no Vaticano. É muita depravação, meus amados. É a máfia da homossexualidade, é a máfia da pedofilia, tudo no Vaticano, né? Mas vamos aqui para um outro subtítulo do nosso livro, Vigários de Cristo? É a pergunta que o autor faz, né? E aí o texto diz assim: João 12, 955 a 964, a quem nos referimos antes, tornou-se Papa aos 16 anos de idade. Ele mantinha um harém no palácio de Latrão e viveu uma vida de maldade que ultrapassa a imaginação, chegando até mesmo a fazer um brinde ao diabo diante do altar de São Pedro. Olha só. Líder espiritual da igreja durante 8 anos, João 12 dormia com sua mãe e qualquer outra mulher que pudesse ter à mão. Olha que depravado esse homem. As mulheres eram admoestadas a não se aproximar da igreja de São João de Latrão. Liutprand escreveu sobre este homem em seu diário. Veja o que ele disse. O Papa João é inimigo de todas as coisas. O palácio de Latrão, que uma vez obrigava os santos e agora abrigava os santos, e agora é um bordel de prostitutas, jamais esquecerá sua união com a dama de seu pai, irmã de Estefânia, outra concubina. Mulheres temem vir orar nos altares dos santos apóstolos, pois sabem que há pouco tempo atrás João agarrou peregrinas e forçou esposas, viúvas e também virgens, a irem para a cama com ele. Olha que diabólico esse homem, que depravado. O registro de São Pedro Damião, feito no século XI, sobre os males incríveis causados pela exigência do celibato, era uma leitura tão escandalosa que o Papa, com quem ele compartilhou seu texto, simplesmente guardou nos arquivos papais. Este documento, na verdade, prova que a depravação entre o clero naquele tempo era universal. Após 6 séculos de esforços extenuantes para a imposição do celibato, o clero tornou-se uma ameaça para as esposas e mulheres jovens das paróquias para onde eram enviados. O Papa Inocêncio IV, 1243 a 1254, forçado a abandonar Roma pelo imperador Frederico II, conseguiu refúgio com a sua cúria em Lyon, França. Com o regresso do Papa a Roma após a morte de Frederico, o cardeal Hugo escreveu uma carta agradecendo ao povo de Lyon. Ele os lembrou de que também tinham um débito com o Papa e sua corte. Sua observação dá uma pequena revelação da desavergonhada depravação que imperava na corte papal. Veja o que ele diz. Durante nossa estada em sua cidade, nós, a Cúria Romana, fomos de caridosa assistência com vocês. Em nossa chegada, encontramos apenas 3 ou 4 irmãs, das quais podíamos comprar o amor, enquanto em nossa despedida, para assim dizer, deixamos à sua disposição um bordel que se estende desde o portão ocidental até o oriental. É muita putaria, é muita depravação que rolava naqueles tempos. E nós vimos que hoje não está diferente, não. Na página 171 aqui tem um subtítulo, A Obrigação do Celibato. O celibato era praticamente desconhecido na Inglaterra, até que finalmente acabou sendo imposto por Inocêncio IV por volta de 1250.
Muitos padres ingleses eram casados, uma prática muito aceita pela igreja, mas Roma determinou que teria de pôr fim à devoção à família de todos os padres e freiras. Sua lealdade agora devia ser somente à Santa Madre Igreja e ao Papa. R. W. Thompson explica por que o celibato tornou-se obrigatório na Inglaterra. Veja o que ele disse. Desde que foi introduzido, o celibato do clero romano tem sido considerado um dos meios mais efetivos de estabelecer a supremacia dos papas. Por isso foi feita a tentativa de introduzi-lo na Inglaterra, após a conquista normanda. O Papa Honório II, 1124 a 1130, enviou o cardeal João de Crema à Inglaterra para ver se o seu decreto contra o casamento dos padres fora obedecido. O cardeal juntou os clérigos mais antigos e criticou-os veementemente por sua má conduta, declarando que era um crime acordar pela manhã ao lado de uma prostituta e em seguida segurar o corpo consagrado de Cristo, no caso a hóstia, segundo a crença deles. Entretanto, o clero a quem ele estava pregando acabou por surpreendê-lo em seu quarto tarde da noite na cama com uma das prostitutas locais. Mas pelo menos o cardeal não era casado. No século XIII, São Boaventura, cardeal general dos franciscanos, havia dito que Roma era igual à prostituta de Apocalipse, exatamente como João havia previsto, e conforme veria Lutero, para sua tristeza, 3 séculos mais tarde. O Papa Bonifácio VIII, 1294 a 1303, não hesitava em ter tanto a mãe como a filha como suas amantes ao mesmo tempo. Olha que depravado. A visita que Lutero fez a Roma completou sua crescente desilusão com a Igreja. No século XIV, a Igreja havia perdido toda a credibilidade como exemplo de vida cristã. O cinismo era rompante. Não era segredo que João 22, 1316 a 1334, tinha um filho que chegou a ser cardeal. Assim como Lutero, João Collet, da Inglaterra, ficou chocado com a impiedade desavergonhada do Papa e dos cardeais quando visitou Roma. Do púlpito da Catedral de São Paulo, em Londres, da qual era o deão, Collet expressou sua desaprovação. Veja o que ele disse. A abominável impiedade desses padres miseráveis, os quais esta época tem em abundância. Eles não temem sair do lado de alguma prostituta vulgar para adentrar o templo da igreja, para os altares de Cristo, para os mistérios de Deus. As páginas dos livros, meus amados, elas não são suficientes para registrar tantas abominações que encheram o cálice dessa prostituta. Mas vamos continuar aqui por mais 2 páginas para encerrarmos. E eu recomendo que vocês, se vocês querem saber mais, adquire esse livro aqui, tem o volume 2 também. Esse daqui eu já terminei de ler, e o volume 2 estou lendo atualmente. Aqui a página 172 tem um subtítulo que diz assim, A Vida na Corte Papal. Veja como era. Por muitos anos existia um ditado popular que dizia, Roma tem mais prostitutas do que qualquer outra cidade no mundo, porque ela tem mais celibatários. O Papa Sisto IV, 1471 a 1484, transformou esse fato em fonte de considerável lucro, taxando os inúmeros bordéis como imposto para a igreja. Essa parte eu creio que eu já li em algum vídeo anterior, Mas vamos continuar seguindo aqui o curso. Dessa maneira ele conseguiu mais riqueza ainda, impondo uma taxa sobre as amantes mantidas pelos padres. Will Durant registra. Veja o que Will Durant disse. Havia 6.800 prostitutas registradas em Roma em 1490. Sem contar as praticantes clandestinas, uma população média de 90 mil habitantes. Em Veneza, o censo de 1509 registrou 11.654 prostitutas, uma população média de 300 mil habitantes. Foi produzido de forma rudimentar um catálogo de todas as principais e mais honradas cortesãs de Veneza, com seus nomes, endereços e taxas. Olha só, era uma coisa altamente sofisticada, a prostituição lá era uma coisa altamente sofisticada, organizada, e referendada pelos os mais beneficiados, que mais se beneficiavam com esse trabalho, que eram os sacerdotes católicos. Mas aqui, continuando o texto, diz assim, ao se tornar o Papa Alexandre VI, 1492 a 1503, Rodrigo Borgia, que havia cometido seu primeiro assassinato aos 12 anos de idade, gritava triunfantemente, eu sou Papa, Pontífice e Vigário de Cristo. Gibbon chama de o Tibério da Roma cristã.
Embora poucas vezes fingiu ser cristão, era, como todos os papas, profundamente devoto a Maria, devotada a Maria. Sobre ele, um erudito importante de Florença escreveu o seguinte, veja só, sua maneira de viver era dissoluta, ele não conhecia vergonha nem sinceridade, nem fé nem religião. Além do mais, estava possuído de uma avareza insaciável, uma ambição ostensiva e uma paixão abrasadora, pelo progresso de seus muitos filhos, que, a fim de obedecer a seus iníquos decretos, não hesitavam em empregar os meios mais hediondos. É muita coisa terrível, meus amados, que acontecia. Mas vamos continuar aqui a página 173. Assim como seu antecessor, o Papa Inocêncio VIII, 1484 a 1492, Borgia, sendo um pai carinhoso, reconhecia os que eram seus filhos, batizava-os pessoalmente, dava-lhes a melhor educação e oficiava orgulhosamente seus casamentos no Vaticano. Tais cerimônias eram assistidas pelas proeminentes famílias de Roma. Alexandre VI tinha 10 filhos ilegítimos reconhecidos. 4 deles, incluindo os notórios César e Lucrécia, eram filhos de Vanosa Catanei, sua amante favorita. Quando Vanosa faleceu, Borgia, então com 58 anos, tomou Giulia Farnese, uma jovem recém-casada de 15 anos de idade. Ela conseguiu que seu irmão fosse oficiado cardeal, que ficou conhecido posteriormente como Cardeal de Saias. Este irmão de Giulia, mais tarde, tornou-se o Papa Paulo III, 1534 a 1549, e convocou o Concílio de Trento para enfrentar a reforma. São os bastidores, né, das coisas que aconteciam lá. Agora vamos para um último tópico aqui nessa página 73 e nós encerramos para voltar analisando os slides que preparamos a respeito dessas profecias de Apocalipse. E em mais alguns 2 slides nós veremos mais alguns textos do livro e depois veremos outras coisas. O registro na arte e na arquitetura. A promiscuidade dos papas tem sido imortalizada nas próprias estruturas e estátuas que decoram o Vaticano, a Basílica de São Pedro e outras igrejas e basílicas famosas de Roma. A magnífica Capela Sistina, por exemplo, foi construída e depois nomeada em homenagem a Sisto IV, que taxava os outros por manterem amantes, mas nada pagava pelas suas. É nesse local que os cardeais se reúnem para eleger o próximo Papa. Cerca de 200 metros acima deles, um imenso teto exibe o incrível trabalho artístico de Michelangelo. Os visitantes que se admiram ao vê-la não sabem que aquela hoje considerada a maior obra de arte do mundo foi encomendada por Júlio II, 1503 a 1513, que comprou o papado por uma fortuna e nem mesmo fingia ser religioso, muito menos cristão. Ele era um notório mulherengo, pai de uma porção de bastardos e estava tão carcomido pela sífilis que não podia expor seus pés para serem beijados. Assim, a Capela Sistina permanece como um dos muitos monumentos de Roma que demonstram que a Igreja Católica possui e exibe orgulhosamente o título de Mãe das Meretrizes, como João havia profetizado. Meus amados, talvez essas coisas que eu li aqui para você desse livro vão despertar várias reações. Talvez você poderá não acreditar em nada disso, pensar que é calúnia de alguém que escreveu um livro para ganhar dinheiro. Você é livre para pensar como você quiser. Todas as referências aqui de onde ele tirou o que ele está dizendo estão no livro, na bibliografia. Talvez você pode pensar, esse era um erro deles, o que importa é a minha fé com Deus e o que eu estou fazendo. Ou talvez você ficou assustado, você ficou abismado com essas coisas porque você não tinha noção de todas essas depravações que acontecem na liderança dessa igreja. Mas uma coisa eu te digo, meus amados, essa igreja é a igreja que cumpre a profecia. É a mulher que está montada na besta, que está sendo carregada pela besta, pelo próprio dragão vermelho, o Satanás, que está embriagada com o sangue de muitos santos, de muitos mártires de Jesus Cristo, e que está ensinando doutrinas perversas, terríveis, que vão levar muitas almas à perdição. Eu apelo a você, meu amado, que estude mais detidamente por você mesmo. Você não precisa acreditar em nada do que eu estou dizendo aqui, pura e simplesmente porque você está assistindo um vídeo.
Mas eu peço que você vá às fontes, pesquise por você mesmo. E peça a iluminação de Deus para que você compreenda essas coisas e não seja enganado. Próxima parte, então, nós continuamos analisando os slides do nosso seminário Babilônia Antiga e Moderna.